Arrependam-se. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Neste devocional nós iremos aprender um pouco sobre Pedro, expressando a necessidade de cada um dos judeus, os que estavam presentes, arrepender-se e entregar a sua vida a Jesus. Assim também irei contar um pouco da minha história de conversão. Mas antes de lermos Atos capítulo 3, versículo de 11 ao 20, quero convidar vocês a estarem conosco, inscrevendo-se no canal. E assim também como curtir, comentar e enviar esse link para que mais pessoas possam ser glorificadas e trabalhar na obra para Deus e entregar a sua vida a Jesus. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem com que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Algumas curiosidades neste texto podemos ver na arquitetura. Um pórtico é o local coberto à entrada de um edifício, de um templo ou de um palácio. É como um átrio ou um pátio e com colunas para uma coberta. Mas nesses textos, vemos que logo após a cura do mendigo, o povo curioso fica próximo a eles. E Pedro vê a agitação. Logo cuida de falar que a cura veio no nome de Jesus. E neste Pórtico de Salomão inicia a nova pregação de Pedro. Vamos ver alguns pontos importantes. Primeiro, Pedro atribui tudo a Jesus no milagre, e só nele há poder e piedade, e não aos apóstolos. Este revela Jesus como Deus. Jameson diz que nem o poder nem o mérito da cura são devidos a nós, meros agentes daquele que pregamos. Segundo ponto, ele já lembra que Jesus foi exaltado pelo próprio Deus dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó. Isso já remonta a eles o temor e cuidado, agora que todos precisavam ter. O terceiro ponto importante, o apóstolo novamente relembra que foi os próprios judeus que mataram fisicamente o Messias, que veio a eles, imputando tremor e responsabilidade. Quarto ponto importante, Pedro relembra que até o ímpio Pilatos quis soltar Jesus, mas a ira e a cegueira tanto deles, ou seja, dos judeus, como dos seus líderes, o fizeram condenar. Isso traz culpa a alguns e os leva ao arrependimento, mas outros apenas o remorso. Quinto ponto importante, ele também enfatiza que tudo isso foi realizado publicamente. Negar o santo e justo Jesus abertamente. E agora Pedro o fala também de forma geral. Isso leva todos juntos a uma consciência pública do mal que fizeram. Sexto e último ponto, Pedro chama Jesus de autor da vida e que tudo veio dele e por ele, conforme João no capítulo 1.
Isso faz todos avaliarem o grau de pecado e erro cometido por todos. Enfim, irmãos, todos os pontos acima ministrados por Pedro ao grupo chegam ao objetivo principal, que Deus o ressuscitou e pela fé no nome de Jesus o mendigo foi curado e todos eles conheciam o aleijado. E esta fé, que só vem por meio de Jesus Cristo, o salvou. E o pregador agora entra na oportunidade deles em seguir a Jesus. Pedro conduz o povo a sair da ignorância. Como diz Oséias no capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E usando a linguagem do profeta que Pedro chama ao arrependimento. E volte-se para Deus, para que os pecados sejam perdoados e venham tempos de paz e descanso da parte do Jesus que curou o mendigo. Assim, amados irmãos e irmãs, Pedro expressa a necessidade de arrependimento e converter-se a Deus através de Jesus Cristo, em que o chamado ao arrependimento e a fé são elementos persistentes para que o arrependido receba o perdão e eliminação do pecado. Pedro, guiado pelo Espírito Santo, lembra até dos textos da Torá para chegar ao ponto principal, que era o arrependimento deles e sua conversão a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que possamos ser esse também que fala de Jesus aos que estão ao redor, para que Deus seja glorificado e tenham eles o perdão dos seus pecados no Filho de Deus. E termino, irmãos, com um pouco do meu testemunho de conversão, em que aceitei a Jesus em 1980 e me batizei em 1986. Hoje estou com 54 anos de idade. Irá fazer 43 anos de conversão e garanto a vocês que foi a melhor decisão da minha vida. Nestes anos tenho feito a obra de Deus por onde passo. Morei no Nordeste, no Norte e Sul do país 2 vezes e agora estou no Sul ainda. Pastorei a igreja e fui até como voluntário em missões na África do Sul por 17 meses, voltando ao Brasil em 2019, em que iniciei os trabalhos online pelo WhatsApp e Telegram. E agora, em 1º de maio de 2023, estamos com esse canal no YouTube para divulgação da obra de Deus. E posso afirmar a vocês que Deus tem derramado bênçãos sobre aqueles que estão com Ele. Lutas sim, mas nunca deixamos de o louvar, independente do que possa acontecer. Por isso, conclamo a vocês, entregue sua vida a Jesus e verás as maravilhas do Senhor em sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, obrigado por esse privilégio, Deus, de chegar à tua presença em nome de Jesus. E eu sou grato a ti, Pai, em particular, por o Senhor ter me chamado e eu me arrependi dos meus pecados e aceitei o Senhor, Deus, há 43 anos atrás. E glorifica o Senhor e conclama aos irmãos que eles também entreguem suas vidas ao Senhor, para que eles possam ter seus pecados perdoados e chegar à tua presença em nome de Jesus. Pai, te peço uma bênção sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.